Eu já estou antecipando aqui o Luiz Arthur Nogueira, que está conosco já no estúdio. Nogueira, vamos lá. Tudo bem, Piotr? Você fez aqui, eu já adiantei alguns pontos. Ótimo. Do que tem que voltar atrás e do que não pode retroceder. Perfeito. Nesse projeto do governo. Que olha que coisa interessante, veja como vivemos um parlamentarismo de fato. O Cajado, que é exatamente o parlamentar que está relatando, precisa conversar com o Arthur Lira para saber se a ideia dele, se o texto dele tem cabimento dentro, tem, digamos, tração dentro do Congresso Nacional. Se o Arthur Lira, que é quase um primeiro-ministro, disser não tem, volta e faz de novo. Não é o presidente que está negociando o texto, é o Arthur Lira que está negociando o texto. Exato. Mas vamos lá, ver os pontos que você levantou? Vamos lá. Temos aí? O importante é o seguinte, Piotr, você lembra que quando Pontos para melhorar aqui essa primeira tela. Tá bom. Antes de colocar o ponto, só uma observação. Quando o Ministério da Fazenda encaminhou o texto, eu disse aqui no Prós e Contra que, na minha opinião, o texto era nota 5. Nem uma tragédia nota 0 e longe de uma excelência nota 10. A ideia aqui é mostrar que dá para melhorar, mas também corre o risco de piorar. Então vamos começar com os pontos que podem ser melhorados, né? Item 1, punir governante que não cumpre a regra fiscal. Como está na lei de responsabilidade fiscal, que foi o grande avanço em relação às contas públicas. Sem dúvida. Não retroceder nesse ponto. Exato. A minha tese é, se não há punição, os políticos não costumam cumprir. Então, podemos melhorar aqui. Ponto número 2, não cumpriu a meta, corte automático de gasto. Ou, por exemplo, proibição de reajuste para funcionalismo público. Ou seja, você não cumpriu a meta, automaticamente o governante não pode piorar os gastos. Contingencia as contas. Automaticamente. Vamos lá, 3. 3. O governo apresentou 13 exceções à regra. A gente até brincou na época, o número 13, né? Eu acho que você cria uma regra e de cara coloca 13 exceções, você fragiliza a regra. É muita exceção. Tem que reduzir. 4. E 4, o governo estabeleceu um piso. Mesmo que nós tenhamos uma recessão econômica e a arrecadação não cresça nada, eles poderão ter crescimento real dos gastos de 0,6%. Minha sugestão, coloca 0. Não cresceu a arrecadação, não cresce gasto. Vamos lá. Agora, pontos para... Vamos lá, segunda tela, Serginho. Temos aí? São 4 pontos também, para não retroceder. Aqui me preocupa porque são ideias de partidos de esquerda querendo piorar o texto. Em vez de tornar o texto nota 5... Fogo amigo, fogo amigo. Fogo amigo. Contra o ministro da Fazenda e contra o Brasil. Manter Bolsa Família dentro da meta fiscal. Isso, porque os partidos de esquerda querem excluir o Bolsa Família de despesa. É como se não fosse uma despesa. E qual é o problema disso? Você exclui da regra, pode vir um governante e falar, então eu vou pagar 10 mil reais de Bolsa Família. Não faz sentido, não tem loucura. Uma coisa é querer pagar, outra coisa é ter dinheiro para pagar. Não tem dinheiro, então não pode excluir. Manter expansão dos gastos em 70% da alta das receitas. Isso, a regra prevê exatamente isso. Se a receita cresce um valor X, você pode aumentar o gasto 70% daquele valor. O PT quer aumentar para 90%. 20 pontos percentuais a mais. Sou contra, deveria manter 70%. Manter expansão real dos gastos limitada a 2,5% ao ano. Isso, esse é o limite máximo mesmo. Só pode crescer no máximo 2,5% acima da inflação. Os gastos. Os partidos de esquerda querem aumentar para 4,5%. Bom, então foi quase o dobro. Exato. Manter a tolerância de 0,25 ponto percentual nas metas. Por exemplo, você tem uma meta de superávit 0. Então você pode dar menos 0,25 ou mais 0,25. Os partidos querem aumentar para meio. Ou seja, todas as ideias da esquerda, Piotr, são para aumentar o gasto público. Eu queria fazer uma rápida análise, porque quando as propostas vão no sentido de aumentar o gasto público, isso fere a credibilidade de qualquer regra fiscal. Consequentemente, o mercado financeiro vai interpretar negativamente esse arcabouço fiscal, vai piorar a projeção de inflação para os anos seguintes, vai obrigar o Banco Central, que é autônomo, a subir juros, consequentemente o Brasil vai crescer menos. Ou seja, Piotr, se o Congresso ceder às pressões dos partidos de esquerda, a tendência será de mais inflação e menos crescimento econômico, indo contra, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Está quase falando sozinho no Palácio. Exatamente.